FBI ou qualquer uma dessas outras agências não serão muito intensos quando se trata de como as pessoas estão usando Bitcoin. E se elas estiverem usando da maneira errada, você sabe, muitos desses atores do establishment se associam a grupos como o Chain Analysis, que acredito ter sido financiado pela NQTel, a CIA. Eles têm um grande interesse nisso. Além disso, as diretoras da CIA como Mitchell Morrill, que agora trabalha para a Beacon Global Strategies, publicando artigos sobre Bitcoin, coisas do gênero, dizendo que seria preferível que os criminosos usassem Bitcoin em vez de notas de US$ 100 e outras coisas. Portanto, eles definitivamente acham que serão capazes de vigiar as pessoas com sucesso. E, novamente, conseguirão se os bitcoiners ou desenvolvedores comuns não fizerem nada para evitar isso. E acho que há um esforço para fazer com que as pessoas pensem, oh, vejam, aqui estamos nós. Chegamos, ganhamos, e fazer com que as pessoas se sentem, relaxem e não façam nada. Nesta entrevista recente com Natalie Brunell e Whitney Webb, aprendemos sobre a posição atual do Bitcoin, as ideias políticas sobre o futuro do Bitcoin, questões de centralização de energia e a capacidade de sobrevivência das stablecoins em comparação com as CBDCs. Whitney Webb oferece perspectivas perspicazes sobre estes tópicos críticos, lançando luz sobre a complexa interação entre criptomoedas, política e sistemas financeiros. A sua análise fornece um ponto de vista único sobre os desafios e oportunidades que o Bitcoin e outras moedas digitais enfrentam no cenário financeiro em rápida evolução de hoje. Antes de mergulharmos nesta discussão, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal, compartilhá-lo. Vamos lá agora ouvir mais de Whitney Webb. Acredito que é bastante evidente que é o campo conservador, mas além de a RFK ser um independente, eles estão realmente interessados em apelar para a base do Bitcoin no contexto da política eleitoral, o que fizeram com muito sucesso. No entanto, acho que, mais uma vez, o que estamos observando é o que vimos ao longo do último ano, uma espécie de aproximação de Wall Street ao Bitcoin. O que estamos vendo agora é apenas mais uma extensão do establishment se aproximando do Bitcoin, na minha opinião. Portanto, acho que você poderia enquadrar a reviravolta de Larry Fink e tudo isso como uma espécie de reviravolta no estabelecimento do setor privado. E esta é uma espécie de reviravolta no estabelecimento do setor público. Mas, no que diz respeito à liberdade financeira, não acho que as políticas expressas por Trump, ou pelo menos o que Trump expressou ou deu a entender em seu discurso, porque ele não o fez, no que diz respeito à RFCS, ele foi mais deliberado sobre quais eram suas políticas específicas e Trump foi um pouco mais vago. Mas levando em consideração o que Trump mencionou ao falar sobre a união do Bitcoin com o dólar e a utilização disso como uma estratégia para expandir o poder do dólar dentro da hegemonia global, além de introduzir moedas estáveis, que naturalmente seriam stablecoins atreladas ao dólar, precisamos refletir sobre o que isso realmente implica. Se a razão pela qual estamos exercendo nosso voto é para assegurar que o Bitcoin seja utilizado como uma ferramenta para promover a liberdade financeira em escala global, então é fundamental analisar cuidadosamente o impacto e as consequências dessa proposta. Portanto, se você acha que deseja que o Bitcoin alcance a hiperbitcoinização a qualquer custo, mesmo que isso signifique que ele deixe de ser uma ferramenta de liberdade financeira ou que seja usado por agências de inteligência para vigiar as pessoas ou por Wall Street para seus interesses, talvez não haja problema. Mas se você acredita que quer que o Bitcoin tenha o poder de acabar com a política fiscal irresponsável em nível nacional e que ela assegure a liberdade financeira para todos, então não creio que as políticas de Trump, infelizmente, sejam necessariamente boas. E parte disso tem a ver com todo o jogo da stablecoin. Portanto, Trump tem se posicionado abertamente contra as moedas digitais do Banco Central. Mas o problema com as stablecoins, especialmente as grandes, é que elas são tão programáveis e fiscalizáveis quanto as CBDCs. Portanto, a maioria das pessoas é contra as CBDCs por causa do aspecto da programabilidade, como no aspecto da vigilância, sendo capaz de rastrear e vigiar cada dólar que você gasta. E as stablecoins também podem oferecer isso, porque a maioria deles é construída. No final das contas, são como tokens ERC20 e têm essa funcionalidade de programabilidade. E alguns emissores de stablecoin que são proeminentes, como a Circle, falam abertamente sobre os aspectos de programabilidade de sua stablecoin e eles estão em uma aliança muito profunda com a BlackRock Circle em particular.
E a própria Tether fez uma aliança com o FBI, o Serviço Secreto e outros aspectos do governo dos Estados Unidos para congelar carteiras a pedido do governo dos Estados Unidos, tornando assim a Tether uma espécie de extensão branda da política externa e fiscal dos Estados Unidos no exterior, no que se refere a sanções e outras coisas, algumas das quais os Estados Unidos, é claro, usaram no passado para facilitar operações de mudança de regime e outras coisas que não necessariamente impedem o terrorismo, como eles costumam dizer. Pois é, como acabámos de ouvir o Whitney Webb, ela discutiu a posição atual do Bitcoin e as ideias políticas em torno do seu futuro. Agora vamos ouvi-la discutir mais sobre como a produção de energia para a mineração de Bitcoin permanece bem centralizada, bem como fornece informações sobre stablecoins e o seu potencial, a sua capacidade de sobrevivência em comparação com as CBDCs. Webb mergulha no aspecto frequentemente esquecido da centralização de energia na mineração de Bitcoin, explicando como isso pode impactar a natureza descentralizada das criptomoedas. Ela também oferece uma análise comparativa das stablecoins e CBDCs, explorando os seus respectivos pontos fortes, fracos e potencial longevidade no ecossistema das moedas digitais em evolução. Os insights do web desafiam percepções comuns e oferecem alimento para pensamento sobre o futuro das moedas digitais. Agora vamos ouvir Whitney Webb e o que ela tem a dizer no programa de Natalie Brunell. Sim, bem, eu acredito que muitas pessoas não consideram a questão da infraestrutura, mas ela está sob o controle de um número muito limitado de pessoas. Existe um grupo realmente pequeno que gerencia, você sabe, a maioria dos serviços dominantes que utilizamos e também a infraestrutura que usamos. Quero dizer, acho que a maior parte da própria internet, você sabe, a infraestrutura essencial dela consiste em 13 servidores espalhados pelo mundo. Na verdade, ela é muito mais frágil do que se imagina e também muito mais centralizada do que se pensa. E existem várias maneiras pelas quais eles poderiam implementar uma censura sem precedentes às pessoas, seja em termos financeiros ou de discurso, se assim desejassem. Portanto, há muitas agendas relacionadas à possibilidade de utilizar a infraestrutura daqui para frente. Acho que já discutimos anteriormente sobre o esforço para obrigar as pessoas a adotarem algum tipo de identificação digital biométrica para acessar a internet através do provedor de serviços de internet. Mais uma vez, você sabe, há apenas um punhado delas. Esse setor também é bastante centralizado. Portanto, se sua capacidade de acessar o Bitcoin ou de executar um nó ou qualquer outra coisa depender de energia elétrica e você não estiver fora da rede ou qualquer outra coisa, ou se depender de um ISP, coisas do gênero. Sim, isso é algo que as pessoas devem considerar. E eu acho que pelas marcas de minhas reportagens está muito claro que os poderes que estão interessados em, você sabe, financeiramente, vigiar as pessoas o máximo possível e basicamente nos vigiam, têm refletido sobre isso há muito tempo. E sobre o Bitcoin, quero dizer, eles pensam nisso há mais de 10 anos e investiram muito dinheiro para que funcione para eles. Portanto, precisamos novamente alocar recursos para que funcione para as pessoas. Se quisermos que isso funcione para as pessoas, sim, em qualquer demolição controlada, acho que eles não querem que aconteça antes de estarem prontos. Eles esperam certas métricas antes de começar, como mencionei com toda essa história da Covid-19. Parece que a economia já estava em grandes problemas antes e se a Covid-19 não tivesse ocorrido quando ocorreu, poderíamos ter enfrentado uma crise econômica e para isso não há desculpa para imprimir trilhões de dólares. Essa é a nossa resposta ao confinamento e à pandemia. Como eu disse, isso já acontecia antes e encontraram um jeito de prolongar por mais tempo, mas sabem que não podem fazer isso para sempre. Certo? Porque é inevitável que a dívida nos alcance. O diferente ainda não foi feito. E muitas soluções que eles vão propor serão coisas que normalmente não seriam aceitas, exceto em crise. Quando há crise, as pessoas ficam estressadas e assustadas, especialmente se envolver dinheiro ou perda de poder de compra. Acredito que as pessoas aceitarão coisas que normalmente não aceitariam. Mais uma vez, acredito que é muito provável que vejamos uma proliferação ainda maior de stablecoins em dólares. Penso que isso também se deve ao fato de que o Fed vem afirmando há alguns anos que faz mais sentido usar moedas estáveis.
Inclusive, há ex-altos funcionários da CIA mencionando que as moedas estáveis fazem muito mais sentido do que as CBDCs. Eles afirmam isso porque, veja bem, os dólares digitais, as moedas estáveis de dólar digital já estão presentes e já estão sendo usados para pagar dívidas por meio delas, sabe? Compras em massa de títulos do Tesouro. Certo. Portanto, se eles decidirem realizar um projeto CBDC ou algo semelhante, isso levaria muitos anos para ser completamente desenvolvido. E eles acabariam ficando atrás de muitos outros países ao redor do mundo. No entanto, se eles optarem por adotar stablecoins em dólares e transformá-las na moeda preferida dos consumidores americanos, eles poderão evitar esses problemas. Além disso, ainda teriam a capacidade de vigilância e programação através dessas parcerias público-privadas, com os emissores privados de stablecoin que eles teriam mesmo se fosse um CBDC, certo? Então, acredito que para realizar essa troca de forma eficaz, eles poderiam simplesmente dizer: bem, talvez o seu dólar esteja aqui, talvez esses bancos tenham falido, fazendo você pensar que seu dinheiro pode ter desaparecido, mas nós lhe daremos exatamente a mesma quantia de dinheiro que você tinha em seu banco. Mas na forma dessas moedas estáveis ou algo semelhante, e você poderá resgatá-las aqui. Acho que a maioria dos americanos faria isso para não perder todo o seu dinheiro instantaneamente. Portanto, acho que é provável que vejamos algum tipo de situação como essa. Quer dizer, lembrando da crise bancária regional com o Banco Silicon Valley, parece muito provável que muito mais disso venha a acontecer. E acho que, na verdade, poderíamos olhar para essa crise que, sem dúvida, foi fabricada e criada para acontecer e que a 2008 foi um pouco semelhante nesse sentido. E essas são as principais ações de consolidação bancária. Acredito que haverá um esforço maior para consolidar ainda mais o setor bancário nos Estados Unidos com a próxima crise. E, então, esses bancos vão pensar, bem, aqui tá. Depósitos tokenizados, resgate ou stablecoins, ou você sabe a JPM Coin do JP Morgan ou algo do tipo. Realize transações com isso. O Wells Fargo está desenvolvendo muitos dos maiores bancos dos EUA já fizeram isso e assim eles poderão manter o sistema bancário de 2 camadas nos Estados Unidos da forma como é atualmente, mas enquadrando como algo, sabe, talvez diferente do que realmente é. Estamos apenas modernizando esse sistema aí, portanto. Estamos trabalhando para tornar um sistema bancário mais eficiente. Ao modernizá-lo, estamos garantindo que essas crises não ocorram novamente. E talvez possamos introduzir o Bitcoin para assegurar que o dólar permaneça forte, eliminando a preocupação com a hiperinflação. E acredito que as pessoas, considerando o tipo de crise que estamos enfrentando, podem realmente por uma solução adequada. Mas isso é algo que, mais uma vez, eles vêm desenvolvendo há muito tempo e acho que se as pessoas pensassem criticamente sobre o que isso significa, elas não apoiariam, porque, em última análise, grande parte do alvoroço sobre os CBDCs era sobre programabilidade e capacidade de vigilância, e quero dizer, fazer com que todos os americanos fossem integrados a algo que essencialmente oferecesse isso e eliminasse a necessidade de ganhar dinheiro da noite para o dia será algo que as pessoas aceitam em crises, mas não fora delas. Pois é, o Whitney Webb forneceu uma análise instigante dos desafios atuais do Bitcoin, incluindo a centralização de energia e as agendas políticas. Ela também ofereceu insights valiosos sobre o futuro potencial das stablecoins em comparação com as terríveis CBDCs. Gostaria muito de ouvir as suas opiniões sobre 2 perguntas. Como é que a questão da centralização de energia irá impactar a natureza descentralizada do Bitcoin? E o que é que você acha do papel das stablecoins? Como é que elas irão desempenhar o seu papel no futuro das finanças digitais? Por favor, gostaria muito de ouvir as suas opiniões sobre estas perguntas aí nos comentários em baixo. O meu nome é Rui Ladivino, obrigado por sintonizar aqui no canal Mentes Milionárias. Se gostou deste vídeo, inscreva-se, curta e compartilhe para obter mais conteúdo envolvente, mergulhando no mundo inovador das tecnologias descentralizadas. Até amanhã e tenham um resto de dia fantástico. Tchau, tchau.